Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 30 de setembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo... 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que vieram hoje são eles, a Flávia, o Richard, a Bianca e o Vitor. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos que faltaram deverão assistir essa aula e colocar o seu conteúdo em dia. Será que vão mesmo? Tomara, não. E vamos dar continuidade ao Currículo em Ação de Matemática, volume 1, referente ao segundo bimestre. Situação Aprendizagem 4, vamos fazer a parte 4. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa, através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando continuidade, então, lá na página 39, fala sobre a Situação Aprendizagem 4. Fala que iremos determinar padrões utilizando diferentes contextos, desde objetos matemáticos até nas múltiplas formas existentes no nosso cotidiano, nas diversas manifestações da natureza e na arte, como, por exemplo, a famosa sequência de Fibonacci e suas aplicações. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF07MA14. Objetos de conhecimento: investigar regularidades em sequências recursivas, expressar simbolicamente um número qualquer na continuidade de uma sequência, identificando sua recursividade. Então, nós paramos na página 57 e vamos dar continuidade nela também. Atividade 3, a famosa sequência de Fibonacci e suas aplicações na arte, na natureza e no cotidiano. Atividade 3.6. Na arte, a sequência de Fibonacci aparece das mais variadas formas, e uma delas é a partir do retângulo áureo, presente nas obras de arte e nas construções de prédios e monumentos. Como que seria o retângulo de áureo? Esse aí, ó. Esse é o retângulo de áureo. Mas agora eu não vejo a dona Aura. É. Isso aqui seria legal a gente depois, se der tempo, pegar um papel quadriculado e continuar esse desenho. Vai ficar muito legal. Olha como que é feito essa parte aqui, ó. Repare, a figura 1 tá na maior zona, mas a gente começaria aqui assim, ó. Então presta bem atenção aqui, ó. Vou fazer com a caneta. A gente pegaria um transferidor, na figura 1, pegaria um quadradinho e fazia um arco de um vértice no outro, certo? Sim. Na segunda, continuaria. Tá. E aí? Na outra imagem, o dobro, né? Lembra que ele junta o primeiro mais o primeiro? Quantos que dá o primeiro mais o primeiro, o lado dele? Vai dar 2. 2 por 2. Aí forma um arco aqui. Aí, essa figura tem lado 2 e essa figura tem lado 1. 2 com mais 1? 3. Então agora a próxima figura vai ser 3 por 3. E aí ele forma um arco aqui. Eu tentei fazer o 3, mas não deu. 3 por 3. Ele formaria um arco aqui desse quadrado, certo? Aí, a próxima seria o 3 com o 2. Quantos que vai dar? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5. E faz um arco ligando um vértice no outro, certo? Aí o próximo seria 5 com mais, isso, daria 8. 8 por 8 faz o arco também. E aí, se eu fosse continuar, qual que seria o próximo? 13. 13, faria um quadrado de 13 por 13 e assim ia ficar. E ele pode chegar até quantos?
infinito. Tá? Só que, isso aqui só para explicar como que é o retângulo áureo. Agora vamos ver a pergunta sobre isso. Considerando que cada quadradinho da malha como uma unidade de medida, preencha a tabela abaixo. A figura 1 é essa grandona aqui, né? A figura 1. Qual é a medida do lado dela? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a área dela? 8 por 8. 64. Isso, eu posso fazer 8 vezes 8 ou contar a quantidade de quadradinho que tem aqui. Richard, acorda. Tá com sono hoje. Então, 8 vezes 8 dá 64. Figura 2. A figura 2. 5. Quantos que vai ter de lado? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E a área dela? 25. 25, né? Seria 5 vezes 5. 25. Se confundiu com a figura 3. Então, a figura 2, 25. Cadê a minha caneta? Achei. Já fizemos a figura 1 e a figura 2. E a figura 3? Quantos que ela tem de lado? 3. 3. E a área dela? 9. 3 vezes 3, 9. E a figura 4? 2. 2. Eu conseguiria fazer sem olhar no desenho ou não? Para achar a próxima, não é a soma dos dois anteriores? Ah, mas aqui se eu somar os dois vai dar 13. Então eu estou fazendo o contrário. Lembra que eu falei para vocês que a gente começou do centro? Aqui eu faria o quê? O primeiro menos o segundo. Quantos que dá 8 menos 5? 3. Quantos que dá 5 menos 2? Não, menos 3. 1. Não, 5 menos 3. Ah, 2. 2. Ah, e tem 2 mesmo de lado? Tem. Olha lá, deu certinho. 2. Qual é a área de 2? 4. Agora, para achar o próximo, só calculando. 3 menos 2? 1. Certo? E aí, nós chegamos na área de 1 ao quadrado. Né? 1 vezes 1 dá 1. Para achar a próxima figura. 2 menos 1. 1. E a área é de 1. E para aqui, né? Parou aqui na figura 6. Certo? Muito bem. Então, subindo aqui as respostas do jeito bonitinho. Com a letra bonitinha, né? Não sei. Olha lá, então. Parece da Arábia. Tem a letra B aí, não tem? Na mesma página? Tem. B. Considerando a medida dos lados, escreva a sequência. Então, olha lá. Olha lá, saiu antes. A sequência é a medida dos lados. Qual é a sequência? 8. Depois 8. 5. 3. 2. 1 e 1. Muito bem, Bia. É isso mesmo. Eu vou arrumar só para subir a letra bonitinha, tá? Apertar pausa aqui. Continuando então. Continuando então lá. Subiu a resposta com a letra bonita. Sim, é 8, 5, 3, 2, 1, 1. Próxima pergunta. Ainda na página 57, é isso? 3.7. Quadros famosos foram pintados com o auxílio do retângulo áureo. Ele está presente nas obras de Leonardo da Vinci e em um dos seus quadros mais famosos, a Mona Lisa. Quem já viu? Vocês já viram o quadro da Mona Lisa? Sim. Né? Então, A gente fez um desenho. mas como que, então, quando você fez o desenho da Mona Lisa, você usou o retângulo áureo? Não. Ele foi usado para ser feito. Pesquise outras obras onde o retângulo áureo foi utilizado. Organize uma exposição da pesquisa apresentando as obras de arte e a proporção áurea. Ó, eu fui pesquisar na internet, olha lá. Na hora de desenhar, Da Vinci seguiu essa proporção para poder fazer a imagem. Então a gente não percebe, porque ele deve ter feito a lápis bem fraquinho para depois pintar por cima, né? Então, para ter uma proporção aí.
Aí eu fui pesquisar se tinha mais imagens. Ó a outra aí, ó. É o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Ele também usou. É Vitruviano, é isso mesmo. Tá? Então ele também foi usado o retângulo áureo ali para poder ter a proporção. Eu, para mim, ó, olhando o olho nu assim, falei, fez um círculo e desenhou um homem no meio. Né? Mas, segundo as histórias, diz que foi usado. Criação de Adão, de Michelangelo. Certo? Uma tartaruga fez isso? Hã? Uma tartaruga. Como assim? Onde? Tá? Então, existem outros também, tá? Agora, virando a página, na página 58. Atividade 4. Recursividade na língua portuguesa. Quando se trata de recursividade na linguagem, tem um vasto campo de estudos e, em muitas frases em textos, encontramos a recursão, como, por exemplo, a frase simples: Carlos é amigo de Maria. Frase aumentada: Francisco disse que Carlos é amigo de Maria. Continuando o processo de aumento da frase e apelando para a recursividade, temos: o tio de Francisco disse que Francisco disse que Carlos é amigo de Maria. Entendeu aqui o que acontece ou não? Que dá para fazer uma recursividade, continuar uma história através de um início. Então, a sequência recursiva é quando você pega o anterior e faz alguma coisa com ele. Aumenta. Isso, aumenta. Pode diminuir também, mas no português não dá para diminuir, mas na matemática dá para fazer também uma sequência recursiva, onde ao invés de aumentar, você vai diminuir. 4.1. Você conseguiria aumentar ainda mais essa frase? Sim. Então fala para mim um aí. Não precisa escrever, só fale. A esposa do tio do Francisco disse que o Francisco disse que o Carlos é amigo da Maria. Tem aqui, ó. Você teria que falar assim: a esposa do tio de Francisco disse que o tio de Francisco disse que o Francisco disse Carlos é amigo de Maria. Aí o Vitão falou que a esposa do tio do Francisco disse que o tio do Francisco disse que Francisco disse que Carlos é amigo de Maria. Vamos parar de aumentar, senão não vamos ficar só no trava-língua aqui, né? Mas vocês viram que dá para aumentar, certo? Eu coloquei assim: o vizinho do tio de Francisco disse que o tio de Francisco disse que Francisco disse que Carlos é amigo de Maria. Tá? E dá para aumentar quantas vezes essa frase? Infinito. Infinitamente. Né? Tem o tal do telefone sem fio, né? Um vai falando pro outro, só que aí é uma frase só que ela se perde. Agora aqui é disque, 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 disque. 4.2. Uma empresa, quando eu ler, dá para vocês fazerem o registro. Uma empresa, não, desculpa, uma outra maneira, nada a ver, uma outra maneira de apresentar a recursividade seria uma ideia dentro de outra ideia, formando uma sequência de palavras teoricamente infinita. Observe a frase. Maria concluiu que, agora que estava no 7º ano escolar, poderia ir sozinha com as colegas ao cinema, sem a companhia de sua irmã mais velha. A frase começa com a ideia de que Maria concluiu que. Depois temos mais 4 ideias. Quais seriam elas? Então a primeira ideia que ela teve foi essa aqui, ó. Maria concluiu que. Quais são as outras ideias? O quê? Na frase. Vou ler de novo. Maria concluiu que, agora que estava no 7º ano escolar,
poderia ir sozinha com as colegas ao cinema, sem a companhia de sua irmã mais velha. A frase começa com a ideia de que Maria concluiu que. Depois temos mais 4 ideias. Quais seriam elas? Vitor, vamos lá, tá rabiscando aí. Fala para mim qual é a outra ideia que deu ali. Agora até ele pegar o fio da meada, estava distraído. Fala uma. Agora que estava no 7º ano escolar. É uma ideia. Pode continuar? Pode. Poderia ir sozinha com as colegas ao cinema sem a companhia de sua irmã mais velha. Então lá. Ali, ó. Primeira ideia. Agora, no 7º ano. Segunda ideia. Poderia ir ao cinema. Terceira ideia. Sozinha. E quarta ideia. Sem a irmã mais velha. Esse emaranhado de ideias, uma dentro da outra, representa um conceito de recursividade. Tá? A professora Raquel dá aula de português para vocês, né? Porque ela entra aqui e fala, nossa, mas o que você está falando de recursividade da língua portuguesa? É minha aula, não é sua. Então, isso que eu falo, cadê a professora Raquel? Né? Então, tá roubando a aula dela? vocês viram que a recursividade não existe só na língua portuguesa. Você viu? E não é só na matemática também. Então a recursividade existe em outros lugares também. Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro e aí a gente continua. Tá bravo. Aí na mesma página 48, 4.3. Pesquise na literatura outras situações que apresentam a recursividade. Socialize com a sua turma. Eu trouxe essa pesquisa para vocês, olha lá. O que é recursividade? É um termo usado de maneira mais geral para descrever o processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que já fora mostrado. Um bom exemplo disso são imagens repetidas que aparecem quando 2 espelhos são apontados um para o outro. Fonte, onde que eu pesquisei isso? No wikipedia.org.wiki/recursividade. Vamos ver se a gente consegue acessar esse site. Sim, vou apertar pausa para vocês fizerem anotações e eu acesso o site. Então, abrindo o site, tá aqui, recursividade. Daí tem aquele que eu li, né, já para vocês. Ó, recursividade é um termo usado de maneira geral, mais geral para descrever o processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que fora mostrado. Um bom exemplo disso são as imagens repetidas, que aparecem quando 2 espelhos são apontados. Vocês já viram isso? Um espelho apontando para o outro? Começa a ficar infinito assim. Eu fazia isso, eu ficava assim. Né? Se eu ligasse a webcam e compartilhasse a minha própria imagem, dava infinitas. Né? Aconteceu isso mesmo, quer ver? Agora não vou ter o acesso aqui, vou apertar pausa. Depois eu vou tentar ali, vou tentar gravar isso também. Ó, na matemática e na ciência da computação, a recursão específica ou constrói uma classe de objetos ou métodos, ou um objeto de uma certa classe, definindo alguns poucos casos à base ou método muito simples, frequentemente apenas um. Então, definindo regras para formular casos complexos em termos de casos mais simples. Vou apertar pausa aqui e vou tentar abrir o centro de mídias. Eu fiz isso no ano passado, aparecia. Faça. Tá, vou tentar aqui, calma aí. Então, ó, continuando aqui eu abri o CMSP Web e aqui tá uma recursividade, né? Ó, se vocês olharem, ele repete infinitamente a mesma imagem, é como se tivesse uma recursividade aqui, certo? Certo.
E Tchau. eu acho que por hoje é isso. Deixa eu ver lá. Vamos continuar aqui então. E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 4. Se a gente não for continuar depois do recreio a situação de aprendizagem 5, é a lição de casa para terça-feira que vem. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.